Graças a Deus. Deus abençoe a igreja. Amém. Em nome de Jesus. Vamos se colocar de pé, irmãos. Agradeço aos irmãos que oraram a nosso favor. Amém. Graças a Deus estivemos em viagem e estamos cá novamente para adorar juntos, servir ao Senhor juntos. Amém, irmão Francisco? Amém. Graças a Deus. Vamos continuar em oração a favor de nossos irmãos também, que não têm conseguido vir congregar, né? De todos os nossos amados irmãos. Vamos adorar aquele corinho: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O profeta Jeremias, aos cativos que estavam na Babilônia, ele escreveu uma carta de amor a aqueles, todos anciões, eram o povo, né? Os sacerdotes, os profetas estavam presos na Babilônia. Nós não sabemos quais são as circunstâncias que nos amarra, que nos prende nessa Babilônia, mas nós temos um Salvador, um Libertador hoje. Amém. Para cada um de nós. Amém. Amém, irmãos? Amém. Nós temos que clamar a Ele, que Ele é a nossa resposta. Aleluia. Ele é a solução dos nossos problemas. Glória a Deus. E não é por um acaso que Deus trouxe você até aqui nesta manhã para adorar a Ele. É porque Ele tem uma bênção para nós. Amém, Jesus. Graças a Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, quando me buscardes de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, quando me buscardes de todo o coração. É Ele quem diz: invocar-me-eis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Invocar-me-eis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Assim diz o Senhor. Meus irmãos, é tempo de clamor, meus irmãos, de entrarmos em desespero realmente a favor daquilo que nos tirará dessa terra. Aleluia! Entrega, renda ao Senhor, porque Ele está aqui para te abençoar. Eu creio que é o último movimento para a noiva, não para a igreja neste dia, mas para a noiva. É ouvir a voz do Senhor através do nosso mensageiro. Invocar-me-eis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Invocar-me-eis e orareis a mim, e eu
Poderoso Deus, eterno Pai. Deus maravilhoso. Mais uma vez, Senhor Jesus Cristo. Deus, muito obrigado por força. Muito obrigado por vontade, Senhor. Que o Senhor mais uma vez nos deu, Pai, para sair das nossas casas, Pai Santo. Estamos aqui reunidos, meu Deus, te adorando o Senhor em espírito e em verdade. Pai Santo, Pai querido, tu disseste na tua palavra, onde está dois ou três reunidos em seu nome, aí o Senhor faz presente. Por isso, Pai, nesta manhã de domingo, Senhor, faz presente, meu Deus, no nosso meio. Nós não estamos aqui em vão, meu rei. Estamos aqui porque sabemos, meu Deus, que qualquer dia, qualquer hora, Pai, o Senhor vai vir buscar, meu Deus, os teus eleitos, os teus filhos, para nós morarmos no céu contigo, Pai. Mas enquanto nós estamos aqui no mundo, Senhor, nos ajuda, nos capacita, Pai, nos orienta, meu Deus, enche-nos, meu Deus, aleluia, com o teu Espírito Santo. Nós pedimos, meu Deus, e agradecemos mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Graças a Deus. Podemos assentar-nos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. E no 170. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há
que Ele vive. Amém. Graças a Deus. Amém. Usando as nossas palmas. 165. Graças a Deus. Quando você fizer chamada, eu lá estarei. Amém. Graças a Deus. Após, Glória a Deus. vamos adorar com nossas ofertas. Aleluia. Só. Quando Cristo sua cabeça adorar com nossas ofertas. Oremos ao Senhor. Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Amém. Obrigado por tudo que o Senhor ainda vai fazer, meu Deus. Senhor. Nesses dias, Pai Santo, nessas horas, nesses minutos, nesses segundos, nesta semana, meu Deus, e nesses anos que nós estamos. Pai, Deus, agora, Senhor Jesus, que cada um de nós, Pai, vamos preparar, Senhor, para dar, meu Deus, aleluia, as forças do nosso trabalho, nossa oferta, nosso dízimo, Senhor. Nós pedimos a Ti, meu Deus, abençoa, Senhor, aquele que tem para dar. E aquele também que não tem, meu Deus, abençoa da mesma maneira, Pai. Tu nós pedimos a Ti e agradecemos mais uma vez em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
O barco encheu com a fúria do mar, mas Jesus veio andando sereno e tranquilo. Graças a Deus. Nós podemos estar passando por tribulações, mas irmãos, fiquem certo que o nosso socorro está presente. Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Meu barco encheu com a fúria do mar, foi de Deus ajuda para não afundar. Senti defendido diante do mar, Jesus com sua graça me veio livrar. Foi quando eu gritei, vem me ajudar. Jesus veio andando sereno e tranquilo sobre o mar. Entrou no meu barco, estendeu sua mão, fez tudo acalmar. A maré é forte, mas eu vou lutar. Por cima das ondas poderei passar. Cristo é meu piloto e sabe remar. Com porto celeste poderei chegar. Foi quando eu gritei, vem me ajudar. Jesus veio andando sereno e tranquilo sobre o mar. Entrou no meu barco, estendeu sua mão, fez tudo acalmar. Entrou no meu barco, estendeu sua mão e fez tudo acalmar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Enquanto nossos irmãos fazem o som, nós vamos ler a carta do irmão José Brana. Graças a Deus. A leitura bíblica hoje, nesta manhã, é Gálatas 1 ao 5 e 2 Coríntios 4, 1 ao 6. O Deus desta era maligna. É uma mensagem mesmo forte, né? Graças a Deus. Estimada pequena virgem palavra, rebanho de Cristo, não podemos ser mais nada. Não conseguimos ouvir mais nada. Não conhecemos mais nada. Não queremos mais nada. Onde estiver a carne fresca, apertar o play, que é a palavra da estação. Aí se ajuntarão as águias. A palavra se tornando vida em nós. Não somos iguais aos demais. Sois um povo separado, santo, para o Senhor, dedicado à palavra e ao Espírito de Deus, para dar frutos de sua promessa para este dia. Estamos constantemente amadurecendo e ficando maduros, ouvindo a voz de Deus. Amém, irmãos? O profeta nos disse
para consultar essas fitas. Se você tem um gravador, reúna um grupo de pessoas e toque e ouça com atenção. Ouça a sua voz. O que ela está nos dizendo. A palavra de Deus não necessita de interpretação. Ela faz sua própria interpretação. Aleluia. Eu sou a voz de Deus para vocês. E é isto mesmo, a Bíblia, nenhuma palavra a ser acrescentada a ela, ou tirada dela. Apenas fique exatamente com essa voz. De modo nenhum seguirão o estranho. Aleluia. Como alguém poderia não ver o caminho provido por Deus para hoje? Mas glória a Deus, nós podemos vê-lo. Não seremos e não podemos ser enganados, pois somos sua palavra manifestada. Irmãos e irmãs, deixe isso penetrar por um momento. Nós somos a palavra manifestada. Aleluia. O próprio Deus falando por lábios humanos está nos dizendo que somos a palavra. Não temos absolutamente nada a temer. Tudo de que temos necessidade é nosso. A cada semana ficamos com grande expectativa de que o Senhor nos visite. Não temos espaço aqui para acomodar a todos. Tampouco podem todos vir a Jeffersonville. Então só temos de lhes enviar a palavra por meio da internet. Estamos em nossos lares, em nossas igrejas, em nossos carros, reunidos do mundo todo ao redor de nossos pequenos microfones, esperando a vinda do Senhor. Amém. Eles estão reunidos conosco na África, esperando a vinda do Senhor. Amém. Eles estão reunidos conosco no México, esperando a vinda do Senhor. Amém. Na Europa, Escandinávia, Austrália, Oriente Médio, América do Sul, os 4 cantos da terra, esperando a vinda do Senhor. Amém. Estamos reunidos aqui na igreja local, no tabernáculo, esperando a vinda do Senhor. Amém. Estamos separados por muitas horas de diferenças, mas estamos juntos com uma unidade. Crentes, ouvindo a voz de Deus, esperando a vinda do Messias. Nós somos o povo chamado e escolhido por Deus, tirados desta era maligna para o seu nome. Estamos sendo testados e está sendo provado para Satanás que somos a palavra. Somos parte dessa árvore noiva original. Observamos nossa vida se manifestar por essa palavra. É fácil para todos crer que Jesus foi a resposta direta a todas as profecias que se cumpririam nele, pois eles estão olhando para trás para ver que isso aconteceu. Mas neste presente era maligna, eles estão fazendo a mesma coisa que fizeram naquela época, interpretando isto de outra maneira, e levaram as pessoas a entrar na operação do erro, para crerem a mentira. Se eles pudessem perceber que é a mesma palavra que esta era que está sendo manifestada, só há uma coisa que pode unir a noiva: esta mensagem. Amém. 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 Só há uma coisa sobre a qual todos podemos concordar: esta mensagem. Amém. Só há uma voz que foi vindicada, como assim diz o Senhor. Amém. A voz de Deus nas fitas. Aleluia. Aleluia. Agora, apenas uma igreja fria, formal, cerimoniosa e assim por diante, de teologia feita pelo homem. Isso não enganaria. Os eleitos nunca prestariam atenção a isso. Mas está lá em cima, quase como uma coisa real, omitir apenas uma palavra.
é tudo o que se precisa fazer. Prometido da era, um tempo magnífico, cristão em todos os lugares. Prestem atenção à hora que estamos vivendo. Anotem, leiam e ouçam com atenção. O Deus desta era maligna está fazendo tudo o que pode para enganar o povo, ocultando-lhes sua voz vindicada. Ele tenta fazê-lo descrer de apenas uma palavra, como fez com Eva no princípio. Meu Deus. Mas a noiva, a palavra de Cristo, está chegando a um cabeça. Estamos nos unindo de volta ao nosso companheirismo, de onde começamos. A hora do êxodo está próxima. Deus está vindo para a sua noiva, que permanece com sua palavra. O Espírito Santo está aqui, chamando uma noiva para Cristo. Ele está fazendo isso ao vindicar sua palavra de promessa a Ele, para esta era, mostrando que é Cristo. Não há nada maior do que estar unido com a noiva ao redor do mundo, ouvindo a voz de Deus lhes falar diretamente. Não há necessidade de ter esperança, imaginar ou mesmo orar para saber se o que você está ouvindo é verdade, pois é a única voz vindicada, assim diz o Senhor. Venham se juntar a nós e ouvir. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. O Deus desta era maligna. Meu Deus. Irmãos, vigiemos uma coisa. Se o quíntuplo de Efésios, veja só, apóstolos indicam o profeta, o mensageiro. Os profetas indicam o mensageiro, o verdadeiro. Veja só, os pastores estão indicando realmente o verdadeiro. Os evangelistas, os mestres, nós temos um recado do mensageiro. Graças a Deus. O quíntuplo indicando o mensageiro, e o mensageiro não recebe glória para si. Eu gosto desses apanhados. O nosso profeta diz: nem por um minuto trago a mensagem às pessoas para que me sigam. Veja só, ou unam-se à minha igreja, ou deem início a alguma confraternização e organização. Nunca fiz isso e não o farei agora. Não tenho nenhum interesse por essas coisas. Tenho sim, todavia, interesse pelas coisas de Deus e pelas pessoas. Amém. E se eu conseguir fazer tão somente uma coisa, estarei satisfeito. Essa é ver um verdadeiro relacionamento espiritual estabelecido entre Deus e os homens. Amém. Onde os homens tornem-se novas criaturas em Cristo. Amém. Cheios do Espírito Santo. Amém. E vivam de acordo com sua palavra. Amém. Amém. Eu queria convidar, pedir e advertir todos a ouvirem a sua voz nesta ocasião. Aleluia. E Ele completamente renderem suas vidas, do mesmo modo que confio em meu coração, que me entreguei completamente a Ele. Amém. Aleluia. Glória. Deus os abençoe e que a sua vinda rejubile seu coração. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos se colocar de pé. Graças a Deus. Irmão Rogério, faz favor, vem fazer uma oração. Irmãos, talvez nós estejamos com medo, como aqueles que estavam na casa, os 120. Mas houve uma descida do Espírito Santo. Amém. Amém. Um vento veemente.
que encheu toda a casa, e o batismo do Espírito Santo sobre cada um naquele dia. E eles saíram como bêbados, mas cheios do Espírito Santo, não com medo mais da palavra que tinham recebido. Graças a Deus. E línguas foram repartidas, e todos com muita força saíram adorando e servindo ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar com o nosso irmão Rogério. Graças a Deus. E logo após, nós vamos ouvir o mensageiro nesta manhã. Graças a Deus. Oremos ao Senhor. Graças. Santo, Santo, poderoso, o Criador de tudo quanto existe sobre a terra, és tu, Senhor Jesus. Mais uma vez, Pai, cá estamos presentes para ouvir a Tua palavra, Senhor, por intermédio do Teu profeta, Pai. Porque o Teu profeta é a boca de Deus. A Tua palavra diz: onde está 2 ou 3 pessoas reunidas em Teu nome, em que Tu estarás reunido. Deixa que o Espírito Santo possa conduzir esta manhã, Pai eterno, e comece conosco como alfa, termina como ômega, Pai da glória. Abençoa cada alma que cá presente está, Senhor, que a palavra que vamos ouvir, que seja um alimento para as almas, Pai eterno, porque a palavra diz que o homem não só do pão viverá, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se o teu profeta, Pai, é a boca de Deus, Pai eterno, alimenta-nos, Senhor, dá-nos, Pai eterno, o entendimento da Tua palavra por Teu profeta, Pai, porque é a única fonte onde nós podemos alimentar, Pai eterno. Conduza-nos, Pai, esteja conosco, Senhor. Entregamos tudo nas Tuas santas mãos. Abençoa cada irmão que cá presente está, Senhor, porque Tu sabes o desejo de cada um de nós, Pai eterno. Então alimenta-nos as almas, fortifica a nossa fé, Senhor. Nós acreditamos que Tu estás conosco e assim para Teu fé, Senhor. Entregamos tudo nas Tuas santas mãos. Assim pedimos, em nome que tem cima de todos os nomes, do Senhor Celestial Jesus Cristo. Amém. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Graças a Deus. A primeira leitura está em Gálatas 1. Somente crer. Somente crer. Somente crer.
Sussurre a Ele. Porque tudo é possível, somente crer. Graças a Deus. A partir do 18. Vamos ouvir a nossa mensagem. Amanhã isto estará ancorado no vosso coração a fim de vocês continuarem a servir a Deus. Agora eu quero dizer que há algo que simplesmente está prestes a acontecer. Eu sei disso. Muitos de vocês aqui se lembram quando o irmão Junior Jackson veio ter comigo antes de ir para o Arizona a respeito de um sonho que ele teve, uma coisa estranha. Quando se lembra disso? E o Senhor nos deu a interpretação e aquilo aconteceu com exatidão. Agora ele teve um outro sonho, algo. E a coisa estranha é que um homem estava aqui no outro dia, vindo de Oregon. Ele mal me conhece e ele sonhou o mesmo sonho que o Junior Jackson sonhou. E ele veio me contar. Eu não conheço a interpretação. Eu estou à espera do Senhor, mas eu sei que isso será algo de Deus. Lembre-se disso. Isto é assim diz o Senhor. Isso é algo que vem de Deus. Eu não sei o que isso é. Realmente impressionante, muito impressionante. Francamente, de acordo com os sonhos que ambos os homens, um deles ele pode ser um batista presbiteriano, ele pode estar aqui esta manhã, eu não sei. Ele esteve aqui no outro dia, eu não conheço o homem, mas ele contou o sonho com lágrimas nos seus olhos. E aquilo o abalou. Ele veio do Oregon até aqui para contar aquilo. O irmão Jackson veio da maneira semelhante esta manhã. Um homem se conheceu o outro, a milhares de quilômetros do outro, e ambos sonharam exatamente a mesma coisa. Portanto, o Espírito Santo está a omitir-me a interpretação disso. Eu não sei o que dizer ao homem, mas eu sei que Deus está a preparar-se para fazer algo, e isso será glorioso aos nossos olhos. Agora, a mensagem desta manhã, eu quero ler a partir do livro de Gálatas. Eu não prego ou apenas, essa é uma lição da escola dominical. E agora vocês homens e mulheres que estão ao longo das paredes, e se alguém quiser trocar e deixá-los descansar um pouco ou algo assim, então vocês, isso não me incomodará. Apenas sejam reverentes, e se as mães, os filhos delas chorarem ou algo assim, então alguém sairá da creche para que eles consigam ter espaço para a criança. E agora que vocês peguem no vosso lápis, na Bíblia, e estejam prontos para tomarem algumas das escrituras que nós vamos ler. Eu não quero que vocês se sintam presos, eu quero que vocês se sintam livres, para que vocês sentem e estudem. E vocês talvez podem discordar do que está bem, mas eu pregarei isto somente no país inteiro esta manhã, para que as pessoas que creram na mensagem que o Senhor Jesus me deu para esta hora, que elas saibam o que está a acontecer e posicionar isto na Escritura. No domingo passado,
nós pregamos a respeito de os ungidos no último dia. E se vocês, qualquer um de vocês que são ouvintes de fita, não se esqueçam de obter esta fita. Não que nós queiramos vender fitas, esta não é a ideia, trata-se da ideia de receber a mensagem, entendem? Entendem? Se vocês têm uma máquina de fitas, então procurem um grupo de pessoas juntas e reproduzem-na e escutem com atenção. Os ungidos. Vocês ouvem pessoas se levantarem e dizer: oh, a Bíblia disse, nos últimos dias os falsos profetas surgiriam e fariam estes sinais. Essa é exatamente a Escritura. Então, onde é que isso se aplica? Isto tem de ser aplicado corretamente. Esta noite eu quero pregar, se o Senhor quiser, a respeito de Deus revelado na sua própria palavra. Tal como o olho não pode ser aplicado onde o ouvido deve estar, entendem? Tal como imprimir a Bíblia inteira, e em toda a Bíblia retrata Jesus Cristo. Portanto, eu quero pregar a respeito disso esta noite, se o Senhor quiser. E agora, se não, então, numa data depois. Agora, no livro de Gálatas e no livro de segunda carta aos Coríntios 4, 1 a 6, depois Gálatas 1, 1 a 4. Eu desejo ler algumas escrituras. Agora, em Gálatas 1, 1 a 4, Paulo, um apóstolo, observa uma paragem rápida e correta. Apóstolo significa um enviado ou um missionário. Paulo, um apóstolo, não de homem nem por homens, mas Jesus Cristo e Deus o Pai que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo para as igrejas de Gálatas. Graça para vocês e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se deu a si mesmo pelos nossos pecados para nos libertar deste mundo presente e maligno, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Agora, no livro de segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, e nós vamos ler a partir do versículo 1 a 6. Portanto, vendo que nós temos este ministério, como nós temos recebido misericórdia, nós não desmaiamos, mas nós renunciamos às coisas ocultas da desonestidade, não andando com astúcia, nem manipulando a palavra de Deus de forma enganosa, mas pela manifestação da verdade, recomendando-nos a nós próprios a consciência de cada homem aos olhos de Deus. Mas, se o nosso evangelho está escondido, então isto está escondido para aqueles que estão perdidos. Se isso não ilustra a predestinação, então eu não sei o que isso ilustra. Em quem o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não resplandeça para eles. Tal como aconteceu no jardim do Éden, afastem-os para que eles não toquem naquela árvore, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus, o Senhor. Nós mesmos, os vossos servos, por amor de Cristo. Porque Deus que mandou que a luz brilhasse das trevas, brilhou em nossos corações e deu a luz do conhecimento da glória de Deus no rosto de Jesus Cristo. Amém. Assim declara a palavra. Agora, o meu tema desta manhã é o Deus desta maldita era. Tal como nós lemos nas Escrituras, o Deus deste mundo, desta era maldita. Agora, esta mensagem aponta os males desta era maligna, e isto é apropriada a profecia para esta era maligna. E a minha convicção é que a Bíblia tem todas as respostas para cada era
já escrita na Bíblia para o crente daquela era. Eu creio que tudo o que nós temos necessidade está escrito aqui mesmo. Isto apenas precisa de ser interpretado pelo Espírito Santo. Eu não creio que qualquer homem da terra tem o direito de colocar a sua própria interpretação à palavra. Deus não precisa de ninguém para interpretar a sua palavra. Ele é o seu próprio intérprete. Ele disse o que ele faria e ele o fez. Tal como eu já disse muitas vezes, ele disse: uma virgem conceberá. Ele falou isso através dos lábios de um profeta e ela concebeu. Ninguém tem que interpretar isso. No princípio ele disse que haja luz e houve. Ninguém tem que interpretar isso. Ele disse: nos últimos dias ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne e ele o fez. Não é preciso interpretá-lo. Ele disse: nos últimos dias essas coisas que nós vemos acontecer agora estariam aqui. Ela não precisa de nenhuma interpretação. Ela já foi interpretada, entendem? Agora, preparem atentamente enquanto nós estudamos a palavra. O Deus desta maldita era que nós estamos agora a viver. Isso pode parecer estranho, uma coisa muito estranha nesta era da graça, quando Deus está a tomar um povo para receber o seu nome, ou seja, sua noiva, nesta era maldita, a qual deveria ser chamada a era do mal, a própria era em que Deus está a chamar um povo para receber seu nome pela graça, fora, e é chamada de uma maldita era. Agora nós provaremos isso pela Bíblia, que esta é a era da qual ele estava a falar. É muito estranho pensar que numa maldita era como esta, que Deus estaria então a chamar a sua noiva. Será que vocês repararam? Ele disse um povo, não uma igreja. Por quê? Apesar disso, ela é chamada igreja, mas ele chamaria um povo. Agora, uma igreja é um ajuntamento de muitas pessoas, de todos os diferentes arranjos, mas Deus está a chamar um aqui. Ele não disse: eu chamarei a metodista, a batista, a pentecostal. Ele disse que ele chamaria um povo para quê? Para receber seu nome. Um povo. Um da metodista, um da batista, um da luterana, um da católica, entendem? Mas ele está a chamar não um grupo da igreja, mas um povo para receber seu nome. Que recebe o seu nome. Que se compromete com o seu nome. Que vai a um casamento para se casar com ele, para se tornar parte dele, entendem? Através de uma predestinação, tal como um homem que escolhe uma certa esposa na vida, ela foi ordenada a ser parte do corpo dele. Portanto, isto é o que a noiva de Cristo será, e é agora de outrora ordenada por Deus para fazer parte desse corpo, entendem? Oh, as escrituras são tão ricas e cheias de mel. Reparem, não se trata sobre o que alguém disse, sobre o que alguém chamou, mas sobre o que Deus escolheu antes da fundação do mundo. E Ele está a chamar essas pessoas nos últimos dias, não uma organização, um povo, para receber o seu nome. E esta maldita era é quando Ele está a fazer isso. Nesta mesmíssima era da decepção. Na semana passada, em Mateus 24, tratou-se da era mais enganosa de todas as eras. Todas as eras do engano, desde o jardim do Éden até ao fim, nunca houve uma era tão enganosa como esta era. Falsos profetas surgirão e manifestarão sinais e maravilhas, a ponto que, se for possível, enganariam os próprios eleitos, entendem? Agora trata-se apenas de uma igreja fria, formal e cerimoniosa e etc., da teologia feita pelo homem, a qual não iria. Os eleitos nunca prestariam atenção a isso. Mas está patente ali, quase como uma coisa genuína. Abandonar uma palavra é tudo que vocês têm que fazer. Promessa da era. Um tempo muito glorioso. Estamos em todo lado. Fiquem conscientes a respeito da hora em que
nós estamos a viver. Marquem isso e leiam e escutem com atenção. Para que Deus chamaria um povo para sair desta maldita era? Para receber seu nome? A razão é para experimentá-la, a sua noiva. É para quando ela se manifesta, ela é julgada, provada a Satanás. Tal como aconteceu no princípio, assim será no fim. Quando uma semente é posta na terra, ela cresce através de portadores, a vida dela, mas ela acaba por ser a mesma semente que era quando ela entrou na terra. E da mesma forma que a semente do engano caiu na terra, no Éden, é a mesma forma que ela acaba nos últimos dias. Tal como o Evangelho, quando surgiu para uma denominação em Niceia, em Roma, ela acabou numa super organização. Tal como a semente da igreja caiu lá atrás, com os sinais, maravilhas e o Cristo vivo no meio delas, ela acaba nos últimos dias debaixo do ministério de Malaquias 4 e restaura novamente a fé original que de outrora foi dada. Nós vemos agora que esta maldita era serve para provar a Satanás que ela não é como a Eva, que ela não é aquele tipo de mulher, e ela será provada pela sua palavra, a noiva, tal como a noiva de Adão foi provada pela palavra. E a noiva de Adão creu em cada porção da palavra, tudo, mas estava confusa numa promessa, na qual ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hoje, entendem? Mas ela falhou numa promessa, debaixo da tentação do inimigo, cara a cara. E agora, o povo que é chamado para receber seu nome, é claro, trata-se de sua noiva. Ela deve entrar em contato novamente pela mesma coisa. Não apenas pela verdade denominacional ou algo assim, mas por toda a palavra. Amém. Porque no princípio da Bíblia foi dada ao homem a palavra de Deus para viver uma palavra mal interpretada por um homem chamado Satanás dentro de uma pessoa, de um animal chamado a serpente. Satanás, ao estar dentro dessa pessoa, ele podia conversar com a Eva e ele interpretou mal a palavra para ela e ela ficou perdida. Entende? Isto deve ser toda a palavra. No meio da Bíblia, Jesus veio e disse: o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra. Amém. Quando ele foi tentado por Satanás. Agora Deus nos diz aqui que nos últimos dias o Deus deste mundo se levantará nos últimos dias, e todo aquele que acrescentar uma palavra nisto ou tirar disto uma palavra, a sua parte será tirada do livro da vida. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós não sejamos em vanglória, com orgulho, com atrevimento de que sabemos tudo, porque nós também uma vez estivemos em desobediência, com graça e misericórdia, e dirigir nosso coração a Deus, que cheguemos humildemente ao trono da graça. É estranho. Agora, depois de aproximadamente 1900 anos de pregação do Evangelho, e agora ela, que é o sistema mundial, está mais mal do que nos dias em que ele estava aqui. O sistema do mundo está mais maligno. O mundo está a caminhar para um grande ponto culminante. Vocês sabem disso. O Senhor está a cumprir a sua palavra em cada lado. Ontem, ao estar de pé, eu espero que o jovem companheiro ele não fará isso. Eu vi com a minha esposa e a senhora Wood e o irmão Roy Robertson, que está alguns aqui. Irmã Wood, nós paramos lá naquele pequeno centro comercial Youngstown para receber um pacote que a irmã Wood tinha. E enquanto nós estávamos lá, um jovem aproximou-se e apresentou-se a si mesmo, e um desconhecido a mim, um outro jovem se aproximou e disse que eles eram do Alabama, da Georgia.
acredito eu que eles são da Geórgia, porque eu lhes perguntei se eles conheciam o nosso irmão Walsh Evans. E nós conversamos alguns minutos, e quando eu fui embora, este jovem olhou para mim, enquanto o outro jovem e o seu rapazinho iam. Este tal jovem olhou para mim e ele disse: eu só quero dizer uma coisa. Eu disse: será que tu és crente? Será que tu és um cristão? Ele disse: não, Senhor. Ele disse: eu posso não citar apenas a palavra que ele disse aqui, mas ele talvez foi um pouco cético. Eu lhe perguntei a respeito das coisas do anjo do Senhor que aparecem, e ele disse que ele ouviu a respeito disso, mas ele nunca estava antes na igreja, nesta igreja. Eu disse: será que tu crês nisso? Ele disse: sim, Senhor. Ele disse: eu tenho estado a observar algo. Ele disse: as pessoas me têm falado a respeito destas predições e tudo mais, e eu ouvi numa fita que tu predisseste em como a Califórnia se racharia daquela maneira. E ele disse: quando eu vi isso no jornal, daí eu criei nisso. Ele disse: eu vou hoje ou amanhã, ou seja hoje, pela minha primeira vez. Eu disse: que o Senhor te abençoe, filho. E eu comecei a saudá-lo com o aperto de mão. Ele disse: mas eu quero dizer-te algo, Senhor. Ele disse: eu estou tão perdido, tal como um perdido pode estar. Ele disse: eu sou semelhante a uma moeda num monte de areia. Perdido. Eu disse: mas tu não tens que ficar assim. Há alguém presente agora que pode te encontrar no minuto em que tu estiveres pronto para seres encontrado. Ele disse: eu estou pronto. Eu disse: será que tu podes inclinar a tua cabeça? Ele disse: eu não tenho vergonha. Não só isso, mas ele se ajoelhou lá naquele parque de estacionamento diante de todas as pessoas na rua observando. Lá nós oramos com ele até que ele entregou a Deus o seu coração. Ele subiu um pecador, regressou um filho de Deus. Ele subiu para o lado do carro morto e regressou vivo. Eu disse: o batistério estará aberto amanhã. Corre uma fonte divinal de sangue do Senhor. Amém. Lave-se ali e se expiará o maior pecador. Eu disse: levanta-te e seja batizado no nome de Jesus Cristo. Ao invocar o nome do Senhor, Deus te encherá com o Espírito Santo e te dará estas coisas gloriosas, e Ele fará com que tu vejas o que é aquilo. O mundo está a caminhar para um ponto culminante. Por quê? O espírito de anarquia, decadência moral, religião científica levou isto à gaiola de todas as aves odiosas e impuras. Tal como a Bíblia diz. Leiamos isto, Apocalipse 18, enquanto nós estamos a começar este ponto. Nós temos Apocalipse 18, 1 a 5. Eu acho que eu tenho isso bem marcado. E depois destas coisas eu vi um outro anjo descer do céu, tendo grande poder. E a terra foi iluminada com a sua glória. E ele clamou poderosamente com uma voz alta. Agora, para vocês que tiveram sonhos, dizendo: Babilônia, a grande está a cair, e se tornou a habitação dos demônios, e o abrigo de todo espírito impuro, uma gaiola de toda a ave impura e odiosa. Pois todas as nações beberam do vinho da ira da sua igreja, fornicação. E os reis da terra se fornicaram com ela, e os comerciantes da terra se enriqueceram com a abundância das suas iguarias. E eu ouvi uma outra voz do céu dizendo: saia dela, meu povo, para que vocês não sejam participantes de seus pecados, para que vocês não recebam as suas pragas, porque o pecado deles chegou ao céu e Deus se lembra da iniquidade deles. Que advertência! Isso lança a igreja exatamente de volta ao Apocalipse 3,14 para a era de Laodiceia. Iniquidade, a verdadeira religião, mas
Não baixa. Porque tu dizes que nós somos ricos, nós não temos necessidade de nada. Tu não sabes que tu estás nua, miserável, cega, e tu não sabes disso. Isso está perfeitamente com a escritura desta era, não para a escritura da era de Daniel, não para aqueles em nome da era de Noé, mas nesta última era maldita. Repare aqui, tu estás nua. Permitem que isso se infiltre bem no fundo. Eu sei que eu posso ter muita discordância a respeito deste pensamento, mas há um lugar onde um cristão dificilmente pode sair de sua casa e não ser trazido na presença desta maldita era por mulheres mal vestidas. Mulheres, eu já vou dizer isso e eu quero que vocês escutem-me. E homens e mulheres, vocês podem discordar disto, mas eu sinto-me conduzido a dizer isso. Será que vocês sabiam que qualquer mulher que se veste mal daquela forma não está em sua consciência normal? Será que vocês sabiam que ela é, que vocês acreditam nisso ou não? Ou será que vocês não acham que ela é uma prostituta? Embora que ela estivesse com a mão dela diante de Deus e que ela jurasse que ela nunca foi tocada por nenhum outro homem, a não ser pelo marido dela, e isso pode ser a honesta verdade, mas apesar disso, ela é uma prostituta. Jesus disse: aquele que olhar para uma mulher para cobiçá-la, já cometeu adultério com ela. E a mulher pode ser, entendem? Ela está nua, e a Bíblia diz, e ela não sabe disso. O Espírito que está ungindo-a para fazer tais coisas é um espírito maligno, um espírito da prostituição. O ser exterior dela, o corpo físico dela e a carne dela podem estar limpos. Ela talvez não cometa qualquer adultério, ela pode jurar a Deus, e isso pode ser a verdade de que ela jamais, mas o espírito dela é um espírito de prostituição. Ela foi tão cegada pelo Deus deste mundo da moda. Ela vestiu-se a si mesma de forma sexy e foi para lá. No outro dia, o irmão Wood e eu estávamos colocando nosso barco no rio. Eu estava saindo de casa para alguns minutos para ir no rio, e em toda parte onde eu fosse havia mulheres com aqueles pequenos montes de chamados de tangas ou algo parecido à volta delas, e isso é uma vergonha. Uma mulher não pode estar em sua consciência normal e vestir algo do gênero. Ela está possuída por um espírito de prostituição. Agora que tu resolvas isso com Deus, Senhora, porque um dia tu descobrirás que isso é a verdade. Como é que tu poderias, Senhora, ao saber quão sagrado é o teu corpo, e expô-lo lá fora naqueles demônios de cobiça e nos pecadores que andam na rua deste dia? Se os filhos de Deus ainda fossem todos filhos de Deus, então o teu marido era um filho de Deus. Ele talvez te faria te vestires, ou então te deixaria. Se um rapaz fosse um filho de Deus, ele nunca se casaria com tal coisa. Entendem? Vocês dizem: tu estás a fazer? Não, eu estou a vos dizer a verdade. E um dia vocês saberão disso. Nua, adúltera, e não sabe disso. Oh, eu juro que eu nunca traí os votos do meu marido. O teu marido te julgará por causa disso, se tu o fizeste, mas Deus irá julgar-te pelo tipo de espírito que está em ti. Ele não te julgará pelo teu corpo, mas pelo teu espírito. Aquela pessoa interior. A pessoa exterior é um ser físico que é controlado por 6 sentidos, ou aliás por 5 sentidos. O homem interior é um homem espiritual que é controlado por 5 sentidos. A consciência, o amor e etc. O homem exterior, a visão, o paladar, o tato, o olfato e a audição. Mas no interior desse espírito há uma alma, e é controlada por uma coisa: o teu livre-arbítrio.
Tu podes aceitar o que o diabo diz ou aceitar o que Deus diz. Isso determinará qual espírito está lá dentro. Se é o Espírito de Deus, então ele se alimentará das coisas de Deus. E ele não se alimentará de nada do mundo. Jesus disse: se vocês amam o mundo ou as coisas do mundo, isso é porque o amor de Deus não entrou nem sequer naquela parte interior. Satanás nos enganou. E o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Reparem, agora nós vemos que ela está nua, indecente e nua. E o mundo parece estar numa era mais maligna que alguma vez existiu. Nunca, em nenhuma era, as mulheres agiram assim. Nunca! Mas antes da destruição do mundo antediluviano. E Jesus referiu-se à mesma. Não chegaremos a isso daqui a pouco. Será que Deus perdeu o controle? Ou será que Ele apenas permite que um outro intermediário tome o controle? Eu me interrogo. A verdadeira resposta a esta pergunta é que, na minha opinião, há dois espíritos opostos no mundo de hoje em ação. Agora, não pode haver mais do que duas cabeças. E uma delas é o Espírito Santo em ação. A outra é o espírito do diabo e nestes últimos dias no engano. Agora eu vou fundar os meus pensamentos aqui mesmo para o resto do tema, o resto da nossa mensagem. Os dois espíritos, um deles, o Espírito Santo de Deus, o outro é o espírito do diabo que está a trabalhar no engano. As pessoas da terra estão agora a fazer a escolha delas. O Espírito Santo está aqui a chamar uma noiva para Cristo. Ele está a fazer isso ao vindicar a sua palavra de promessa a ela para esta era, a mostrar que trata-se de Cristo. Se o dedo é suposto mover-se nesta era, então o dedo se moverá. Se o pé é suposto mover-se nesta era, então o pé se moverá. Se o olho é suposto ver nesta era, então o olho verá. Entendem? O Espírito de Deus, à medida que cresceu até a plena estatura de Deus, é nesta era em que nós estamos a viver agora, o Espírito Santo está aqui a vindicar a mensagem da hora. E o Espírito Santo está a fazer isto para que as pessoas que creem em Deus sejam chamadas a sair deste caos. O espírito profano do diabo está aqui a chamar a sua igreja pelo erro, tal como de costume, pela perversão da palavra de Deus, tal como ele fez no princípio. Será que vocês o veem regressar diretamente para aquele tempo de semente do Éden? Aqui está ela novamente. Agora de volta para lá, vocês pertencem a outras eras, vocês pertenceram às denominações, vocês pertenceram a isto, aquilo, outra coisa, ou o que aconteceu com o tal denominacional? Ele se secou, o Espírito continua a sair e a continuar, e ele dirige-se para cima numa semente, entendem? E a tentação de ambos volta para trás da mesma maneira como no princípio. Reparem, não se esqueçam disso agora. Tal como a primeira carta de João 4, 5 a 6, se vocês quiserem escrever isso, ele designa isto, o espírito de erro. A Eva nunca se limitou a sair intencionalmente a dizer: eu não creio em Deus. Não, foi um erro que ela creu. Satanás nunca saiu e disse: oh bem, isso não se é a palavra de Deus. Ele admitiu que aquela era a palavra de Deus, mas ele pôs a sua própria interpretação nela. O que Deus lhes disse claramente para não fazerem. O que isto causou? Isto causa uma forte ilusão para as pessoas crerem numa mentira e serem condenadas pela mesma. Agora, se vocês quiserem ler isto, 2 Tessalonicenses 2:11, tal como eu tenho aqui muitas escrituras
e nós não vamos conseguir lê-las todas. De vez em quando eu as darei, quando isso parece estranho, que vocês as questionem ou algo assim, e nós podemos anotá-las e lê-las para o vosso bem, causando uma forte ilusão. Tal como a Bíblia diz na segunda carta de Tessalonicenses: agora este homem de pecado apareceria e se colocaria no templo de Deus a mostrar-se que ele era Deus, e faria com que as pessoas entrassem numa falsa percepção forte para crerem numa mentira, e eles crerão e serão condenados por ela. É a mesma coisa que ele fez com a Eva. Ao dá-la, ele nunca a disse que a palavra não estava certa, mas ele a deu uma forte ilusão de que ela cria numa mentira. O espírito da ilusão é do diabo. Os demônios que estão agora a trabalhar nos filhos da desobediência. Desobedientes a quê? O que os filhos deste dia desobedecem? Tal como a Eva foi no princípio, a verdadeira palavra de Deus. Amém. É isso mesmo. Agora, se vocês quiserem perceber isso, abramos isso, Efésios 2, apenas um minuto, porque parece bom que eu pararei somente um minuto, caso vocês não estiverem com muita pressa, e lermos um pouco disto. Efésios 2, 1 a 2. E vocês que ele vivificou, que de outrora estavam mortos em transgressões e pecados, onde em tempos passados vocês andaram de acordo com o percurso deste mundo, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora trabalha nos filhos da desobediência. Os filhos da desobediência. Isso é o anticristo. Começou lá na infância da desobediência. Então, o que será quando ele atingir a pessoa do anticristo? Quão isso será enganoso, quão mais poderoso de engano poderia um adulto dar ao mundo do que uma criança pequena? E ele disse: o espírito de ilusão que está a trabalhar agora nos filhos da desobediência, desobedientes à palavra. Repare, agora eu quero parar bem nisto durante um minuto. Os filhos da desobediência. Um filho. Será que vocês sabiam que no vosso início eu posso vos provar pela palavra de Deus que vocês, qualquer pessoa que está aqui dentro, estava vivo dentro do vosso bisavô, e o vosso bisavô, vocês foram originados até ao vosso avô, depois até ao vosso pai e depois até vocês. Será que vocês sabiam disso? A Bíblia diz, eu creio que é Hebreus 7, que Melquisedeque, quando o Abraão voltou do massacre dos reis, Abraão pagou a Melquisedeque o dízimo de tudo. E aqui está Paulo a dizer agora que o Levi, que recebeu o dízimo, ainda estava, ele pagou o dízimo, porque ele ainda estava nos lombos de Abraão quando ele encontrou-se com o Melquisedeque. Então, o que quer que o Abraão fez, então nós descobrimos que o Levi estava então dentro de Abraão, o qual era o seu bisavô. O Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacob, Jacob gerou os patriarcas, o Levi. Agora, então, estamos a ver, aqui entra em perfeita visualização a predestinação. Agora, nestas mensagens eu quero enfatizar as coisas que eu vos disse na mensagem desta luz do entardecer, que Deus disse que viria sobre a terra. E reparem, então, a besta que havia de vir sobre a terra enganaria todos
aqueles cujos nomes não foram colocados no livro da vida do Cordeiro e mudado antes da fundação do mundo. No próprio pensamento de Deus, Deus, o grande Espírito, no princípio, antes que houvesse um princípio, Ele era Deus. E será que vocês sabiam que vocês estavam dentro dele no passado? E se tu és um cristão agora, então tu estavas dentro dele desde lá. E então, se assim for, então toda a divindade corporalmente foi moldada na pessoa de Jesus Cristo. E depois, quando Jesus morreu na cruz, eu morri com ele. Porque eu estava dentro dele no passado. Porque ele era a plenitude da palavra manifestada. E sabia que nós seríamos manifestados mais tarde. E nós estávamos no Calvário com ele. Nós fomos para a sepultura com ele. Nós ressuscitamos na sua ressurreição. E agora subamos pelo seu Espírito ao trono da graça, sentados juntos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sempre. Porque assim como o germe da vida natural é derrubado, fecundado a partir de pai para pai, para pai, para pai, assim também a vida de Cristo é fecundada. Essa é a razão pela qual Deus usa o espírito de Elias 5 vezes diferentes. O que é isso? É a entrega. Tal como a vossa vida natural e as vossas características são transmitidas a partir da procriação natural do vosso pai, assim é o Espírito de Deus que foi predestinado antes da fundação do mundo. E quando toda a palavra de Deus, na sua totalidade, estava dirigida num corpo humano chamado Jesus Cristo, lá Deus me fez pagar pelos meus pecados lá dentro dele. Depois ele me ressuscitou com ele na ressurreição. E agora nós estamos sentados com ele, com poder e autoridade sobre cada demônio. Oh, se vocês pudessem apenas crer no que Deus deu. Mas se vocês não estão sentados lá, então vocês não o têm. E se vocês estiverem sentados lá e não crerem e tiverem medo de se mover, então vocês nunca o usarão. Mas se vocês estiverem sentados lá, então vocês usarão. Hoje vocês são ordenados a fazer o que vocês fazem. O faraó do outro lado foi suscitado para este fim. A Bíblia diz, para ser faraó. Judas Iscariotes foi suscitado para ser o filho da perdição. Agora reparem nestas grandes verdades que nós estamos a abordar. Agora nós vemos que a igreja se recusou a aceitar a palavra de Deus para governar sobre elas e aceitou o Barabás em vez disso. Agora, se vocês quiserem a escritura a respeito disso, isto é Mateus 27, 15 a 23. O que é que isto causou? Qual foi a posição que isto tomou? Agora pensem nisto. Quando o mundo da igreja, na sua vida organizada, de homens justos e santos, tal como eles pensavam que eles eram, e eram aos olhos das pessoas, eles crucificaram Jesus e disseram: nós não aceitaremos que este homem governe sobre nós. E Jesus era a plenitude da palavra de Deus. Primeira carta de João 1 expressa isso. E eles disseram: nós não aceitaremos que esta palavra de Deus governe sobre nós. Apesar disso, ele era a palavra, mas os olhos deles estavam cegos no que ele era, porque ele era a resposta direta a cada profecia que nele viria a acontecer. Agora todos nós cremos nisso, porque nós estamos a olhar para trás a fim de ver isso acontecer. Mas se o mundo, isto é, agora, esta maldita era atual, existisse naquela época,
naquele momento, então eles fariam a mesma coisa que eles estão a fazer hoje, porque esta ainda é a mesma palavra para esta era a ser manifestada. Ele fará isso. Eles não podem fazer mais nada. Eles são filhos da desobediência, dotados de uma forte ilusão, de crer uma mentira e de serem condenados por ela. Reparem, quando o mundo eclesiástico não aceitou Jesus, a palavra manifestada naquele dia, porque eles tinham interpretado de outra maneira. Mas eles deveriam saber que ele era essa palavra, porque tudo o que Deus disse que ele faria, ele o fez. E ele disse a eles: examine as escrituras para esta hora. E se eu não preencher os requisitos que foram mencionados que eu faria, então não creiam em mim. Eles disseram: nós cremos em Moisés. Ele disse: se vocês crescem em Moisés, então vocês creriam em mim, porque Moisés falou de mim. E mesmo assim eles não perceberam aquilo. O próprio Deus do céu a morrer da cruz e a pronunciar as mesmas palavras que o profeta disse que ele diria. E mesmo assim, eles não captaram aquilo. Entendem? Eles não eram da sua espécie. Eles não eram a palavra. Eles não eram a palavra. E eles, apesar disso, eram muito religiosos. Mas eles não eram a palavra. Porque ela reconheceria o lugar dela naquela hora. Reparem. Oh, bonito! As escrituras se interligam, todas juntas em todas as eras. Reparem agora. E quando o mundo da igreja não aceitaria a palavra de Deus para governar sobre eles, eles aceitaram um assassino, o Barabás. O que isto causou? Eles exaltaram Satanás, o Deus desta maldita era, no lugar que ele sempre quis. Agora escutem, porque Satanás não é falado como um Deus de qualquer outra era, mas desta era. Ele não foi falado do Deus da era de Noé. Ele não foi falado de ser Deus da era de Moisés, o Deus da era de Elias, mas desta maldita era. Ele é não percam isto! Ele é o Deus desta maldita era, adorado por milhões e bilhões de pessoas. E elas não sabem disso. Mas nós deixaremos que a Escritura desmascare isso esta manhã. E nós veremos, daí vocês saberão. Deixemos que a Escritura, tal como nas reuniões de discernimento, quando o Espírito Santo se encontra entre sua palavra, e ele chama este homem e diz: tu não tens direito de viver com esta outra mulher. Por que tu fizeste isso durante 10 anos atrás, quando tu fugiste com a mulher daquele homem? O que é que ele está a fazer? A desmascará-lo, a expor Satanás. Isso coloca o homem preso, ou a mulher, a viver com o marido de outra mulher, ou os pecados que eles cometeram, as coisas que eles fizeram. O que é que isto faz? O exponha. Os médicos pegam os instrumentos e tentam encontrar o que não foi bem. Eles não conseguem fazer isso. Nós não podemos decifrar. Mas então o Espírito Santo suja e revela do que se trata. E expõe isso. Entendem? É isso que a palavra de Deus é. Ela é uma luz que brilha na escuridão. E quando se faz um barulho na sala, isso soa misterioso. Um monte de algo que funciona. E você não sabe o que é. Aquilo acende luz rapidamente. Grilhos, baratas. Eles são filhos da escuridão. E quando a luz pisca, eles se dispersam. Eles
saíram de nosso meio porque eles não eram nossos, disse a Bíblia, entendem? Eles não conseguem viver da luz do mundo, porque o Deus do céu enviou sua luz nesses últimos dias para que ele iluminasse o caminho para os seus filhos, para que eles não andassem nas trevas e tropeçassem, mas que eles andassem na luz do Senhor de Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. Reparem, Satanás não foi chamado o Deus de nenhuma outra era, mas desta era. Era a sua ambição ser como Deus desde o princípio. Aleluia! Glória! Amém! Louvado seja o nome do Senhor. Que porção para nós nesta manhã. O Deus desta era maligna, meu Deus. Mas houve um clamor, houve uma voz. Sai dela, povo meu, para não ser de participantes de seus pecados. E quantos ouviram essa voz? Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você é um bem-aventurado, irmão, em ver o dia e a hora que nós estamos vivendo. Graças a Deus. Vamos orar. Lembrar também o nosso irmão Felipe, ele está no Brasil, volta nessa passagem do mês, né? Creio que já semana que vem o irmão Felipe já estará cá. Graças a Deus. Vamos continuar lembrando de todos em oração, né? Todas as famílias representadas aqui. Graças a Deus. Deus tem nos abençoado grandemente. Eu creio que nós estamos em 40 e poucos irmãos, eu creio aqui, né? Vamos realmente unir as nossas forças. Nós estamos com uma dificuldade de alguns irmãos. A irmã fala só inglês. A irmã Nádia francês, né? A gente está, o irmão Uai e família também no inglês. Mas eu creio que esse mês que vem vai ser instalado uns fonezinhos para nossa irmã, mesmo com o tablet ou fone para ouvir diretamente. E nós vamos unificar todos para entenderem tudo na mesma hora, né? Talvez a irmã está ali, ela está um pouquinho à frente e nós estamos aqui ouvindo de uma forma e eles estão, né? Eu creio que mês que vem nós vamos trabalhar nisso com o irmão Francisco, com o irmão Isaac e o irmão Felipe, né? Vamos unificar tudo isso. Porque é difícil você não entender a linguagem. Eu sou prova disso e, puxa, é difícil. Mas Deus é nosso intérprete, Ele é a nossa luz e nos guia. Mas nós, por não entender línguas, a linguagem é difícil. Não é fácil. Os irmãos estão regozijando e eu não estou entendendo. Eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Eu vou ficar calado. Não é assim mesmo, irmãos? Amém? Vamos se colocar de pé. Vamos interceder por nossos irmãos. Todos, né? Que incentivamos todos a ouvir novamente essa mensagem, a conclusão dela. Não só no português, como passou hoje, que é da África, né? Da tradução da África, mas também nós vamos ouvir a tradução do Brasil, que alguns irmãos têm tido dificuldade na tradução das palavras, que o nosso tradutor não traduz em português, ele traduz em brasileiro, né? E alguns irmãos têm pedido para ter essa diferença. Mas Deus está revelando a todos. Amém? Todos estão sendo alimentados. Amém, irmãos? Graças a Deus. A mesa está servida. O banquete está servido. Vamos vigiar para, como nas reuniões ministeriais no Brasil, semana passada, né? É a semente da serpente. Uma palavra só. Houve todo adultério, uma palavra errada, né? A mesa está servida, mas vamos vigiar com os vermes, com as larvas, que pode
tirar toda a vitamina da palavra. As redes sociais, os filhos de Deus estão sendo bombardeados com informações, tirando a essência da palavra de nós. Vamos vigiar, irmãos, porque isso traz morte espiritual para nós. E nós não somos chamados para a morte, mas sim para a vida, a palavra de vida eterna. Vamos levantar nossas mãos e falar com o Criador. Pai querido, obrigado mesmo, Senhor, por essa manhã que o Senhor tem nos dado. Essa tão grande oportunidade, ó Pai, em vir a este lugar para adorar ao Senhor, para reunir com nossos irmãos, ó Pai, e ouvir da santa palavra do Senhor, que é o alimento para nós nesse último dia, ó Pai. E toda a honra, toda a glória, como o nosso mensageiro disse, é somente a Ti, Senhor Jesus Cristo. Pai querido, recompensa a vinda dos Teus filhos a este lugar. Que nós possamos ter uma semana abençoada, ó Pai. O restante do dia dedicado e consagrado a Ti, ó Pai. Para ouvir a Tua voz. Deus maravilhoso. Cura, libertação, seja, ó Pai, a Tua palavra seja derramada sobre cada um de nós, ó Pai. O verdadeiro Espírito Santo, ó Pai, derramado sobre cada um dos Teus filhos, ó Pai querido, e que todos sejam ricamente abençoados. Que a Tua palavra é isso mesmo, é bênção, ó Pai. É água limpa para limpar-nos, ó Pai querido, de todas as coisas que atrapalham, ó Pai, servir melhor ao Senhor, ser melhores cristãos, ó Pai. Meu Deus querido, que nós possamos estar mesmo, ó Pai, nutridos com a Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, visita cada um dos Teus filhos, ó Pai, com poder de cura, libertação, restauração, ó Pai eterno. Os irmãos que não puderam vir a este lugar, ó Pai, visita eles, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que é tudo para nós, ó Pai. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos. Amém, Jesus.